Boa noite. Bom, para quem não me conhece, sou Diego Subúrbio, sou criador de conteúdo nas redes sociais desde 2019, refletindo diariamente sobre vivências negras LGBTQIA+, através de Pretas Bichas e através do Diego do Subúrbio, que é o meu perfil, meus perfis nas redes sociais. Estou com a minha camisa aqui, oficial também. O relato do Pedro, ele me remeteu muito à minha vivência, né? Porque eu falo que as nossas vivências LGBTQIA+, elas se encontram em determinadas encruzilhadas, né? Eu sou de 1990, cresci nos anos 90, né? E a primeira vez que alguém apontou a minha sexualidade foi aos 7 anos de idade, na escola, quando um coleguinha me chamou de bicha. E eu não entendia o porquê, né? Porque pela forma como ele falava, a agressividade que ele falava, que ele se direcionava a mim, como eu não tinha um entendimento, né, dessa palavra, desse termo, e o porquê dele estar direcionando essa palavra para mim, só ficou marcado a forma violenta, né, a raivosa a qual ele direcionou essa palavra para mim. Só que ao longo, né, dessa minha trajetória escolar, eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu vivo até hoje, né? Eu fui enfrentando diversas violências por não me encaixar nesse padrão, né, normativo de masculinidade a qual a sociedade impõe até para os meninos, né, para as crianças. E ao longo, né, dessa jornada, anos 90, que era um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje, e criado num subúrbio, numa bolha religiosa, né, pais, uma mãe evangélica, é, eu não tinha acesso, né? A gente não tinha acesso a essas informações. Aí, na trajetória da minha vida escolar, eu sofri diversas violências, porque hoje eu entendo que o armário nunca me coube, né? Eu nunca tive a passabilidade de uma masculinidade das pessoas virarem para mim e falar: nossa, nem parece que é. Não, as pessoas sempre tiveram certeza da minha sexualidade desde muito cedo, enquanto eu ainda nem sabia, não tinha entendimento, né, dessa questão da sexualidade, porque eu acho que para uma criança, para um adolescente, é muito complexo, né? Principalmente, né, dos anos 90, 80, 70, enfim, dessa geração que a gente não tinha, né? Hoje você pega no celular, a gente tem a representatividade, uma palavrinha que antes não existia, né? Mas era muito difícil ter entendimento de quem eu era e carregar isso sozinho, né? É um lugar de extrema solidão, né? Um peso enorme que se carrega muito cedo, né? Sendo uma criança LGBTQIA+. Então, eu lidava com as violências dentro da escola, ao mesmo tempo não levava isso para os meus pais de uma forma que, por vergonha, né? Um pai sempre muito machista, mas, ao mesmo tempo, lidando com esse conflito com a religião, que sempre foi muito forte na minha vida, né? Fui criado sempre em igreja evangélica, cercado, minha família, né, por pessoas, e vivendo esse conflito entre o amor, né, entre a família, de Deus, e tentando entender quem era o Diego nesse mundo, né? Foi quando ali no início no início da antiga quinta série, né, que a gente falava, quinta, sexta série, comecei a passar por esses processos de entender que eu estava, né, me sentindo atraído por meninos. E ao mesmo tempo que as violências que eu sofria dentro da escola, que partiam muito, né, desses meninos que não se identificavam, não me identificavam, né, parte desse grupo, parte dessa masculinidade, eu sofria muitas violências de professores também. Eu lembro que isso na quarta série, uma determinada situação, quando uma professora, né, ela deu um vago para gente, e sempre teve essas divisões, né, de gêneros dentro da escola. Então, na hora desse tempo vago que ela deu, as meninas todas se reuniam e os meninos foram para o campo de futebol. E eu fiquei ali no meio, né? Mais próximo ali das meninas. E quando as meninas brincavam de boneca, aí eu fiquei próximo, mas não brincando com elas, só observando. E um dos meninos que sempre implicava comigo foi falar com a professora, né, que eu estava brincando de boneca.
E aí, nisso, a professora me chamou na sala de aula. E nesse processo, eu levei uma aula, né, do que era ser menino, de uma professora. E aí ela convocou os meus colegas no campo, né, para me levarem, num momento bem humilhante, né, que eu guardo, que eu fui arrastada até o campo de futebol para estar com os meninos. Sendo que a intenção não era me incluir, era me humilhar, né, porque eu fui levado, mas fui colocado ali no cantinho e virei o alvo das risadas do dia. Então, era uma época que era muito difícil ser uma criança LGBTQIA+, ainda é, né? Muito difícil. Era uma época que havia apontamentos, né? A gente tinha figuras na televisão, como a Vera Verão, né? O Jorge Lafon, nosso grande Jorge Lafon, né? Que eu carrego aqui comigo. Mas que na época era um motivo de muita dor, de muita violência, ser apontada, ser uma Vera Verão, uma Craia também, que era uma figura muito forte na TV brasileira, da música. E aí, nessa trajetória, né, eu acho que o Pedro ele trouxe um resumo do que é a trajetória de quase todas as pessoas LGBTQIA+. Eu rompi os meus tratados com a igreja, rompi meus tratados com a minha família, para entender quem era o Diego, né? Para entender esse processo. E aí foi esse processo de romper os meus tratados, de entender quem era o Diego sem essa religião, sem essa bolha, né? Sem esse Deus que castiga o fato de eu ser quem eu sou, ser quem somos. E aí, nesse processo de construção, de entendimento de sociedade, de quem eu era, né? Eu adentrei a militância, né? Adentrei ao conhecimento de ser uma pessoa LGBTQIA+, nessa sociedade, né? Que até então as minhas referências eram referências que não eram tão próximas da realidade, né? Eram de filmes, alguma literatura, mas eu fui entendendo, conhecendo, né? Quando as oportunidades surgiam para que eu pudesse adentrar o mundo da militância. Só que, ao mesmo tempo, eu entendia que eu não era só uma pessoa LGBTQIA+, né? Era uma pessoa negra também, diante dessa sociedade, né? Porque a questão do meu letramento racial vem junto com a minha construção também de letramento referente à minha sexualidade. Então, nesse processo de entendimento que eu era, além de uma pessoa LGBTQIA+, principalmente uma pessoa negra, né, eu fui construindo essa consciência racial, com esse letramento da sexualidade, e entendendo que eu era, não, que eu era uma preta bicha, né, resumindo a história. E por que uma preta bicha? Porque esse termo que tanto me feriu durante muito tempo na minha vida, né? E eu sei que fere ainda muitas pessoas hoje, mas hoje eu entendo que esse termo ele me traz empoderamento, uma ressignificação muito forte, até a partir do momento ao qual, através da música da Linda Quebrada, né, Bicha Preta, eu consigo entender, me reconhecer como uma preta bicha, como uma preta bicha não binária. Isso me fortalece para que eu possa trilhar minha jornada, a qual eu chego na construção, na criação do Pretas Bichas em 2019, que é o meu grande quilombo virtual, é um lugar onde eu sempre senti muita falta, né, dentro da própria comunidade LGBTQIA+, de identificação de pessoas negras, LGBTQIA+, desse espaço para que a gente pudesse, né, dialogar sobre as nossas vivências, que são plurais, né, são vivências que se assemelham, mas são também são, de como posso falar, individuais, né, em alguns pontos. E construir o Pretas Bichas me trouxe essa força, o Aquilombar me trouxe essa força, né, para continuar essa minha jornada de vivência. Porque é muito difícil quando a gente não tem esse suporte, né? A gente sabe que quando a gente não tem um apoio da nossa família, essa rede de apoio, tudo se torna muito mais difícil no mundo lá fora, né? Na sociedade que já gera tanta violência sobre os nossos corpos. E felizmente, né, a minha história ela também termina muito aonde o Pedro conclui, né, porque eu também rompi por um tempo com os meus pais e hoje a gente retornou já há alguns anos, uma relação muito, né, afetiva, dentro das possibilidades, ainda das limitações que existem, né, devido
as questões de pensamento e ideologias, mas entendendo esse afeto, né? Entendendo quem é o Diego hoje para eles, né? Porque os pais também criam uma imagem, uma expectativa sobre seus filhos que de alguma forma são frustradas, né? Porque essa sociedade ela impõe o tempo todo o que tem que ser, né? Nessas questões de gêneros, né? Os comportamentos. E eu entendo que hoje isso afetou muito a nossa relação, né? Não só as questões de gênero da sociedade, mas as questões da religiosidade também muito fervorosa da parte da minha mãe, principalmente. Mas eu tenho muita esperança, né? Tenho esperança porque hoje eu vejo muitos colegas que na época da escola que sofriam violência e se tornaram professores, né? E vivem um trabalho de resistência nas escolas, né? De acolhimento, né? Para as crianças e entender, né? Que a escola tem um papel fundamental, né? A escola foi um ambiente de muita violência, de muita dor para mim, e um lugar que dificultou em algum determinado momento a minha caminhada, muito mais às vezes do que a própria igreja. E isso fez com que, em alguns momentos, eu pensasse em desistir dessa minha jornada escolar. Mas hoje eu vejo que eu fui um sobrevivente, assim como muitos dos nossos. E por ser um sobrevivente, eu entendo a importância de hoje estar aqui, de desenvolver esse papel, de relembrar tantas figuras, né, que nos acompanharam antes, porque a gente não chegou aqui por acaso, né? Então, são pessoas que eu tento resgatar através do meu trabalho nas redes sociais, né, através da minha escrita também, porque eu sou escritor, sou dramaturgo, né? Eu escrevi o espetáculo Jorge para Sempre Verão, juntamente com a Aline Mohamed, em homenagem ao grande Jorge Lafon, e a todas as pessoas negras, LGBTQIA+, também. Então, a mensagem que eu posso deixar para vocês hoje é que acolham as crianças, escutem, apoiem os seus filhos, sobrinhos, afilhados, crianças, né, que vocês, por acaso, de amigos, conhecidos, não toquem, não finjam que não estão vendo, porque às vezes faz toda a diferença. Às vezes o que falta é a informação, é o entendimento para esses pais também que muitas das vezes ficam perdidos, né, sem entender o direcionamento de como lidar, né, com essa realidade que para muitos é uma novidade, mas é importante que a gente continue se debatendo e trazendo cada vez mais informações. É isso e muito obrigada pela oportunidade, prazer aqui estar com vocês.